paz do Senhor. Louvado seja o nosso Deus por essa manhã abençoada, amém? Está muito em cima. Esse negócio de mídia, né? Não estou acostumada, não. Eu não sou muito chegada à divulgação, essas coisas, mas eles hoje conseguiram me convencer, né? De botar um microfone, de filmar, de tirar foto. Mas honra e glória seja dada ao Senhor, que eu venha nessa manhã diminuir, o Senhor crescer na minha vida e na vida de vocês também, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué. Nós estamos falando sobre integridade, é o tema da igreja, mas no tema das irmãs é transformação. Mulheres íntegras transformadas para refletir a glória de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Josué 2. Nós vamos estar lendo o capítulo ao longo da pregação. Não podemos nos alongar muito, mas o Senhor não é pelo muito falar, né? É pela palavra de Deus que está sendo pregada. E diz assim a palavra de Deus em Josué 2. Amém? Todo mundo achou? Amém? Josué 2 diz assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, à entrada da casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti, entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. E após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinham feito subir ao telhado e os tinham escondido entre as canas do linho, que puseram a ordem sobre o telhado. E foram aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão, até os vales, e fechou a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. E o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíssem. Amém? Só até aqui. Eu gostaria que você se assentasse. Eu vou estar falando sobre uma mulher chamada Raabe. Quer mulher mais transformada do que essa, né? E quando a irmã Estela pediu para eu estar pregando nessa manhã, eu já fiz aquela cara, né? Ai, por que eu? Né? Mas eu depois fui entender, né, que o Senhor queria falar primeiramente comigo. E eu falei: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu fiquei procurando, né, como a gente estava falando nas orações de 5 horas da manhã, que a gente às vezes pega a Bíblia, lê, passa para lá, passa para cá, e você não consegue achar uma direção. E o Senhor havia me trazido à memória um estudo que nós fizemos aqui. E eu falei sobre Raabe. E ele falou assim: você vai falar sobre Raabe. Aí eu falei assim: não, mas eu vou falar sobre alguma coisa de integridade. Você vai falar sobre Raabe. E é melhor obedecer do que sacrificar, né? E eu tirei algumas conclusões aqui lendo esse capítulo todo de Josué 2 sobre as qualidades de Raabe. Porque a gente, quando olha de fora a vida de uma prostituta, a gente não consegue ver qualidade, consegue? Alguém aqui consegue, né, ver a qualidade de uma prostituta? Não.
Mas o Senhor, ele viu grandes qualidades na vida de Raabe. Ela foi escolhida por Deus. Ela não foi qualquer mulher. Ela foi uma mulher escolhida por Deus. Mas por que ela foi escolhida? Porque a gente tem que se perguntar, por que eu sou escolhida? Por que Jesus me escolheu? Né? Porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou na igreja desde que eu nasci, eu vim de um evangelho, né? É porque eu sou boa, é porque eu faço a obra, é porque eu dou cesta básica, é porque eu sou dizimista, é porque eu sou ofertante. Você vai ver várias qualidades que você vai procurar em você. Mas por que Deus escolheu Raabe? Por que Deus me escolheu e te escolheu? E eu aqui, numa das qualidades de Raabe, diz que ela foi uma mulher corajosa, né? Esconder os espias era um ato de traição para o povo dela. Ela estava no meio de Jericó e esconder os espias era ser como se fosse a morte para ela, né? Era passível de morte, não só para ela, mas para toda a sua família. Não só ela poderia morrer, como poderia matar toda a sua família. E às vezes na nossa casa acontece isso. Se você não tiver coragem de se levantar, de você tomar uma atitude, não só você pode morrer, mas como a sua família também pode morrer. Porque muitas mulheres são chamadas como coluna. É diferente de mulher ser a sacerdote da casa, tá? Existe uma diferença de você ser chamada como coluna e de você querer passar por cima do marido e ser o sacerdote. Não. Você foi chamada como coluna. Coluna de quê? De oração, de busca, né? Quantas mulheres aqui foram chamadas primeiro que os maridos? E nós estamos aqui até hoje. Por quê? Porque o Senhor é que tem sustentado essa coluna. É Ele que tem te colocado de pé. E uma outra qualidade de Raabe, também, além da coragem de ter escondido aqueles espias, ela foi uma mulher astuta, né? Ela foi muito inteligente, muito astuta. Ela foi mais esperta do que os homens do seu povo. Porque quando eles chegaram lá, ó, Raabe, coloca aí, quem está aí? Chegou uns homens aí e se esconderam na tua casa. Não, na minha casa não. Aí você, negócio de mentira, assim, essa parte da mentira, eu não vou nem entrar em detalhe porque é mais prolongado. Mas ela foi uma mulher astuta, esperta, né? Lá no 4 diz assim na sua Bíblia: porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E logo ela começa a falar que eles já tinham ido. Foi uma mulher esperta, sagaz, né, chamada astuta. E ela teve também uma outra coisa que a gente precisa ter, gente. A gente precisa ter discernimento espiritual. Quando eu falo das qualidades de Raabe, eu quero que você entenda que ela era uma prostituta, tá? Ela não era uma mulher comum, casadinha, bonitinha. Ela era uma prostituta. E ela tinha o quê? Discernimento espiritual. Coisas que às vezes a gente vê a mulher dentro da igreja sem discernimento espiritual algum. Fazendo aquilo que uma ímpia faz. Fazendo aquilo que uma mulher que não conhece a Deus faz. Mas nós temos que ser e ter discernimento espiritual na nossa casa e na nossa vida. Ela sabia a diferença do Deus de Israel e dos deuses pagãos do seu povo. Já tinha ouvido falar dos grandes feitos que o Senhor tinha feito para com o seu povo. Vamos lá ler o versículo 10, para você entender. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíssem. Ou seja, uma mulher perspicaz que tinha discernimento espiritual. Ela sabia que ninguém poderia derrotar o Deus do povo de Israel. Ela falou, eu estou conjecturando aqui, está falando de mim, mas eu imagino que ela tenha pensado assim: os deuses que o meu povo serve não é nada, mas o Deus de Israel, o Deus que abre o mar, o Deus que dissipa as trevas, Ele é o Deus verdadeiro. É isso que nós temos que ter a certeza de que o nosso Deus é o Deus verdadeiro. É o Deus que cura, que salva, que liberta, que tira o povo do cativeiro, que tira você desse cativeiro. É Ele quem faz isso. Quando? Quando você tem o quê? Discernimento espiritual.
Mas para a gente ter discernimento espiritual, a gente tem que andar com Cristo, com Jesus, né? O discernimento espiritual, ele não vem quando você vê novela. Eu gosto sempre de falar isso aqui, né? O discernimento espiritual, ele não vem quando você fica 3, 4, 5 horas vendo uma série. O discernimento espiritual, ele não vem quando você se acovarda de falar de Jesus. Quando você passa o dia inteiro sem sequer ler um versículo. Mulher de Deus não pode ficar um dia sequer sem ler um versículo. Seja onde for, pega a caixinha de promessa e lê um versículo. Isso aí é você crescer espiritualmente. Mas eu vendo, prostrada na frente da televisão, reclamando, murmurando, daquilo que eu ainda não consegui, daquilo que ainda não chegou na minha casa, isso não é discernimento espiritual. Amém? E ela tinha uma coisa também que é uma das coisas que eu mais admirei em Raabe, é que Raabe tinha fé, né? Aí diz assim, ó, esse tipo de fé era incomum no meio do povo de Deus, no Antigo Testamento e ainda mais vindo de uma prostituta. Quem é que ia acreditar que uma prostituta era uma mulher de fé? Ninguém. Você olha uma prostituta, você fala assim, aquilo ali, ó, destruidora de lares, é a primeira coisa que você pensa. Mas a Raabe, ela tinha fé. Vamos ler o 11 na sua Bíblia. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Quem pode falar isso é uma pessoa com muita fé. É uma pessoa que crê. Uma pessoa falou para mim assim uma vez, eu não acredito que Deus foi lá, tirou uma costela de Adão e criou a mulher, né? Porque tem gente que quando ela não quer Cristo, ela fica procurando na Bíblia coisas para te confrontar. E a minha resposta foi a seguinte, eu também não sei, porque a gente não sabe tudo, né? Eu também não sei, mas se está escrito na palavra e a minha fé vem da palavra, eu creio que Deus tenha feito isso sim, né? Mas desde que eu sou criança que eu fico ouvindo que Jesus vai voltar. Então, eu não sei também quando é que ele vai voltar, mas eu também não sei quando é que ele vai me chamar. Então, a gente tem que estar preparada para todas essas situações. Raabe era uma mulher de fé, uma mulher que acreditava que o Deus de Israel era um Deus que estava acima dos céus e em toda a terra. Uma mulher com essa fé é mais para a gente aprender. Foi uma mulher transformada. E ela era também uma mulher sábia. Lá no 12 diz assim, agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo. Olha que mulher esperta, sábia, né? Ela não só escondeu eles, mas ela queria o quê? Uma garantia de que eles cumpririam a sua promessa, né? E ela foi e falou para eles, quando eles viessem novamente para Jericó, ela queria um sinal. E lá na frente a gente vai ver isso. E ela falou assim, olha, ela pediu de forma o quê? Correta. A gente, quando vai fazer um pedido, gente, a gente tem que saber fazer esse pedido. Não tem que saber fazer? Você não tem que fazer um pedido certo, né? A Estela não vai chegar para mim e falar assim, olha, eu quero que você pregue na consagração de manhã, mas ela tem que saber pedir. Porque ela é a autoridade acima de mim, mas ela tem que saber falar comigo. Ela não pode chegar perto de mim e falar assim, olha, você é obrigada a pregar na consagração. Eu quero que você pregue na consagração. E aí fica mais difícil, né? Aí eu ia falar assim, eu não vou pregar, ponto final e acabou, né? Mas como eu sou obediente, eu obedeci. Mas ela soube chegar, ela não falou muito, ela só falou assim, ó, você vai trazer a palavra no sábado de manhã. Eu, por quê? Aí ela, porque sim. E eu falei, tá bom, eu vou pregar então. Tá mandando, eu vou obedecer, né? Então você tem que saber pedir as coisas de forma correta. Você não pode chegar na sua casa de qualquer forma, né, Sajnai? E falar assim, Arthur, eu quero que você faça isso, faça aquilo. Eu sei que você não faz isso, né? Você é uma pessoa mansa, tranquila. Mas eu não quero que você entenda que a forma que você pede as coisas seja de forma agressiva. Quem tem o seu esposo aí tem que falar às vezes, se bem que de vez em quando dá vontade, né, de
dá uma agarrada no pescoço, mas o Senhor tem nos dado força para prosseguir, amém? Então, ela pediu de forma correta. O que ela pediu? Vamos lá no 13. Vamos saber o que Raabe pediu. De que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Olha o pedido de Raabe. Ela não foi egoísta, ela não pediu só para ela. Ela podia ter falado assim, não, me salva porque eu sendo salvo está tudo certo. Não, ela falou assim, olha, me salva o meu pai, salva a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs e tudo que for nosso, tá? Ela falou, e tudo que for nosso, tá bom? E de que livrareis nossas vidas da morte, porque ela sabia que quando Jericó fosse atacada, poderiam matar a família dela. Então, ela soube pedir de forma correta. E ela também foi muito inteligente, né? Ela arquitetou a saída dos espias pela janela. Vamos dar uma olhada no 15 e no 16? Que diz assim, ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Olha que mulher inteligente, gente. Vai lá, fica 3 dias, que é o tempo deles irem voltar e não achar vocês. Então, a gente tem que ter essa inteligência de saber pedir de forma correta e agir de forma correta. A gente tem que entender que é o Senhor quem dá a sabedoria que vem do alto, mas às vezes a gente quer o quê? A nossa sabedoria. Não, pode... Jesus, fica aí só um minutinho, que deixa, né, Mary? Deixa aí, Jesus. Não, Senhor, rapidinho, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Aí, eu acredito que Jesus fica lá assim, eita, não sabe de nada. Sabe nem o que está fazendo, sabe nem o que eu tenho ali na frente para você. Às vezes você quer uma coisa desse tamanho, o Senhor está preparando algo muito maior, mas você se atropela nas suas atitudes. E o Senhor fala, poxa, eu queria te dar mais, mas você não esperou, você não soube aguardar. Então ela foi também o quê? Uma mulher obediente. Ela não amarrou o cordão de fio de escarlate onde ela quis. Ela obedeceu a ordem dos espias e recolheu toda a sua família na sua casa, no versículo 18, que diz assim, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlate à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolher em casa contigo a teu pai, a tua mãe, e aos teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Eu fico imaginando essa mulher que era uma prostituta, casa de tolerância. Imagina as pessoas que frequentavam a casa dela, a família tendo que se reunir ali dentro. Porque o que mais acontece na vida de uma mulher desse, assim, prostituta é o quê? Ninguém quer visitar, né? Ninguém quer entrar naquela casa. Mas ela conseguiu trazer seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, todos para dentro da sua casa. Nós temos que fazer o máximo para reunir a nossa família. Hoje em dia a gente está vendo muita dispersão de família, né? Às vezes você pensa assim, eu só sei fazer comida, e o povo vem para cá e come e vai embora, né, Soninha? Quando reúne todo mundo junto, é uma bagunça na casa, é louça para lavar, mas que maravilha é quando nós nos reunimos, quando a nossa família está, ainda mais para sobreviver, né? Como foi o caso deles, para não morrer, amém? E ela também, uma coisa que eu estava rindo ontem de madrugada lendo essa palavra, que Deus falou assim para mim, ela não fez fofoca. Aí eu falei, que isso, Deus? O senhor está soltando piada? Para mim? Não. O Senhor falou, ela não fez fofoca. O que aconteceu na casa dela, ficou na casa dela. Amém? Não é piada, hein, gente? É para acordar. Vamos lá no 20. No 20 diz assim, também se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. Aí eu entendi que, Senhor, existem coisas na nossa casa que não é para ser colocada para fora. Existem coisas dentro da nossa casa que é para ficar dentro da nossa casa, irmãos. Mas a fulana é minha melhor amiga. Não. Mas a minha mãe precisa saber. Não.
Ah, mas o meu pai, a minha irmã, a minha comadre, a minha vizinha, a minha não sei quem. Não. Existem coisas, irmãos, que tem que ficar dentro da sua casa. É de suma responsabilidade. Por quê? Eu não sei se aqui, eu acho que não sei se é só comigo que acontece, que às vezes você vai falar alguma coisa para alguém. Vou falar do esposo, porque aqui a maioria é casada, né? O meu tá ali, ele sabe como é que eu sou. E às vezes a gente vai conversar com uma amiga e a amiga fala assim: ah, deixa isso pra lá, faz isso, faz aquilo, te dá maus conselhos. Aí você vai falar mal do teu marido pra ela começa a falar mal dele pra você, aí você fica como? Pô, peraí, também tu já tá exagerando. Não precisa falar mal dele assim, não. Deixa que só eu falo mal dele, né não, Soninha? Deixa que só eu falo mal dele, você não precisa falar, não. Por quê? Porque você tirou de dentro da sua casa e foi levar onde não era para levar. Então você está sujeito a ouvir o que você não quer ouvir. Então Raabe aqui foi uma mulher o quê? Que ela não fez fofoca. Ela ficou quietinha na dela, falou, ó, vamos reunir todo mundo aqui, ficar todo mundo aqui. Aí eu acho que acredito que a família deve ter, mas por que a gente tem que ficar aqui? Por que a gente vai ficar aqui? E ela, ó, só faz o que eu tô falando e vamos ficar aqui. E uma coisa, gente, ela guardou a resposta. Porque a Bíblia não fala quanto tempo eles demoraram para vir destruir Jericó, né? Ó, só de rodear a cidade foram 7 dias. Você imagina, a família toda 7 dias dentro de casa, sem saber quando que ia ser destruída aquela cidade. Então, Raabe não sabia o tempo certo que os espias voltariam, mas creu que o que Deus havia prometido iria se cumprir. Ela não sabia o tempo, mas ela tinha certeza que o tempo determinado para aquilo acontecer ia acontecer. E quantas vezes a gente fica ansiosa, né? Fica, às vezes, depressiva por uma situação que você não vê acontecer. Você fica ali, o negócio não acontece, o negócio está emperrado, e você fala, meu Deus, quando é que isso vai acontecer? Não, Raabe, ela foi muito inteligente no ponto de guardar o seu tempo, o tempo da sua salvação e a salvação da sua família, né? E Raabe também foi uma mulher o quê, gente? Para a gente finalizar, uma mulher transformada, de prostituta de Jericó, né? Pagã, a esposa de Salmão, mãe de Boaz. Então ela foi de prostituta à geração de Jesus Cristo, que a palavra de Deus diz, né, em Mateus. Mas eu não vou lá, mas eu quero ler para vocês para finalizar. Raabe nos ensina sobre a força transformadora da fé e da graça de Deus, né? Ela nos ensina essa fé transformadora, mostrando que o passado não é impedimento para a restauração e a dignidade que Deus concede. Então, o teu passado, minha irmã, ele não é desculpa, não. Ai, mas olha só, Chasnay, eu sou assim, sabe? Porque meu pai me abandonou, porque eu sofri muito, porque eu apanhei muito. Ai, porque aconteceu isso, aquilo. Não. A palavra de Deus diz que tudo o Senhor faz novo. Não é esquecer o passado, mas é aquilo ali não te machucar mais. Aquilo não te machuca mais e você vai sendo o quê? Cada dia mais transformada. É importante confiar em Deus em meio ao perigo, agindo com coragem, solidariedade e ter uma fé o quê, gente? Genuína, expressada com obras. A nossa fé, ela tem que ser genuína, expressada com as obras. Vamos lá em Tiago 2:25. Tiago 2:25. Vamos passear na Bíblia aí, que eu sei que essas mulheres tudo lê a Bíblia todo dia. Tiago 2:25, tá ali? Opa, vamos ler junto ali. E de qual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Ou seja, ela não só tinha fé, mas ela também teve a obra de quê? De esconder os espias. Então a tua fé, ela não pode ser assim, eu creio que meu marido vai se transformar, que meu filho vai voltar para a igreja, eu creio isso, eu creio aquilo, mas você não faz nada. Você não dá uma palavra, você não traz à tona o amor de Deus por aquela pessoa. Então você não tem que ter só a fé, você tem que ter a obra, tá? E diz assim, Raabe também ensina que Deus pode transformar uma pessoa
com um passado difícil. Deus não rejeita ninguém. Então, quando eu vejo a história de Raabe, eu vejo que Deus, ele não rejeita você. Ele não rejeita o teu ele rejeita o teu passado, mas não rejeita você. Porque não importa o que você fez, se hoje você vive em novidade de vida, se hoje você é uma mulher transformada, porque o nosso título diz, né? Mulheres íntegras, transformadas para o quê? Refletir a glória de Deus. Será que você já foi transformada e hoje você está refletindo a glória de Deus? Ou você só mais uma pessoa dentro da igreja que vem para cá, que assiste o culto, né, que participa, mas você não tem expressado a glória de Deus na tua vida? Você não foi transformada verdadeiramente com essa fé genuína, com as obras que você deve fazer para a glória de Deus. Então eu queria que você hoje pensasse no que você está fazendo, se você realmente é uma mulher transformada. Porque se você não foi transformada ainda, hoje é o dia de você pedir perdão a Deus e falar, Senhor, eu quero ser transformada, eu quero ser uma mulher íntegra, eu quero ser uma mulher que vai transparecer a tua glória. Quando eu sair daqui hoje de manhã, eu quero chegar em casa e as pessoas falam, você está diferente, né? Você hoje está com um brilho diferente, você está, né? Uma coisa especial. Por quê? É o Senhor que vai te transformar a tua vida e transformar a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé nessa manhã. Amém? Que Deus possa cada dia mais nos dar discernimento, entendimento. A Chasnai vai estar cantando mais um pouquinho só daquela música que ela cantou, Te Louvarei. Amém? Amém? Nós queremos estar perto do Senhor. Amém? Eu vou começar então. Perto quero estar. Louve a Ele nessa manhã.